Olá, tudo bem? Nós damos continuidade aqui no programa Igreja Sinodal à reflexão sobre os pontos, os capítulos do relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Geral do Sínodo que aconteceu no mês de outubro. Hoje nós vamos refletir sobre o segundo capítulo. O segundo capítulo propõe como tema reunidos e enviados pela Trindade. E olha que interessante, a sinodalidade traduz em atitudes espirituais e em processos eclesiais a dinâmica trinitária com a qual Deus vem ao encontro da humanidade. Motivados por esta parte aqui do documento, do capítulo, nós vamos conversar com dois convidados muito queridos que vão nos ajudar a aprofundar este tema. Eu recebo com alegria aqui no nosso estúdio o jesuíta Padre Francis Silvestrini Adão. Ele é doutor em teologia, é professor e coordenador da graduação em teologia da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, é poeta, escritor. Padre Francis, uma alegria tê-lo aqui no nosso programa. Olá, Marcos. Uma alegria minha. Muito obrigado por esse convite. Obrigado. Padre Francis já participou. Se você olhar aí no histórico dos nossos programas, ele já refletiu aqui com a gente lá na primeira temporada. E também temos uma convidada que está conectada conosco direto de Roma, é a irmã Rosana Viveiros. Ela é religiosa da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, é mestre em teologia pela FAGE e é doutoranda em teologia oriental. Irmã Rosana, que alegria ter você aqui com a gente nessa conversa. Seja muito bem-vinda. Olá, Marcos. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar com você e com todos os brasileiros e brasileiras. Que alegria, viu? Que maravilha. Padre Francis, me dê licença para a gente começar a conversa lá do outro lado do oceano, né, com a presença da irmã Rosana. Pensando um pouquinho aqui, irmã Rosana, no que o capítulo 2 nos propõe, né? Reunidos e enviados pela Trindade. Há uma afirmação aqui, um chamamento a todos os batizados e batizadas a se sentirem sinodais, motivados a esta igreja sinodal a partir da Trindade, né? A partir daquele início que eu coloquei aqui na nossa introdução. É isso mesmo, Marcos. Todo o processo sinodal, aliás, a igreja é fundada, criada, querida, sonhada pela Trindade. E por isso esse processo sinodal quer nos recordar a missão que cada um de nós, cada uma, recebeu através do batismo, ou seja, acolher a graça da vida trinitária. E a partir dessa graça, viver uns com os outros no mundo, nessa dinâmica que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, pessoas diversas, mas unidas numa mesma missão, que é o amor. Então, esse é o grande desafio que o processo sinodal nos coloca como igreja, mas também como seres humanos. Sim, e olhar para a Trindade é sempre desafiador, né, para nós cristãos. E eu acredito, Padre Francis, também que o documento, ao propor esta reflexão, até embasa, porque para muita gente sinodalidade era uma invenção do Papa Francisco, alguma coisa agora, né? Então, coloca também, ou seja, não é uma invenção, a Trindade também já nos motiva, nos inspira a sinodalidade. É isso. Que bonito, e bonito escutar a irmã Rosana falando de nossa vocação comum, que vem de Deus e o nosso Deus que é vivo. E porque é vivo, está em movimento. E porque está em movimento, nos convida e nos põe nesse movimento. Então a sinodalidade traz consigo essa ideia de que nós somos um povo de Deus a caminho, então caminhamos juntos, escutando, rezando, falando e com isso indo em direção ao reino, como diz tão bem esse relatório de síntese. Uhum. E aqui há também uma afirmação que, na verdade, é algo que a gente já está ouvindo desde o início do processo sinodal, né? A Assembleia agora, e esse relatório, que é esta afirmação e a retomada dessa teologia do Concílio Vaticano II, tão bem expressa a teologia do povo de Deus, né? A afirmação de que nós somos esse povo de Deus e que estamos orientados para o reino. Agora, irmã Rosana, queria trazer aqui um ponto que, para quem está em casa e que está ouvindo falar agora pela primeira vez esse relatório de síntese, nós apresentamos aqui em alguns programas, né, que ele está estruturado em 20 capítulos, nós estamos refletindo o segundo, e todos eles estão em convergências, pontos que precisam ser refletidos
e já encaminhamentos, proposições. Dentro dessas convergências aqui, e a convergência também é do mundo todo, a partir daqueles que estiveram na Assembleia Sinodal, fala-se que nós somos chamados a não só traduzir em processos uma experiência espiritual, mas a experimentar relações fraternas num lugar de encontro com Deus. Como é que as nossas comunidades, como é que o povo de Deus pode traduzir e fazer viver este encontro com Deus no seu cotidiano? É um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Desafio porque vivemos num tempo em que o isolamento, a primazia do eu está no auge. Então, eu com o meu Deus, com a minha experiência, na minha casa, do meu jeito. Então, o chamado é você traduzir essa espiritualidade, o seu encontro com Deus, mas na relação com os outros, como fazia Jesus de Nazaré. Estava sempre em união com o Pai, através da oração, mas sempre descentrado pelo serviço aos irmãos, no contato com as pessoas. Então, creio que essa convergência é esse chamado a viver, sim, um encontro pessoal com Deus, mas que te leve ao encontro com os outros neste mundo que estamos vivendo. E é neste mundo que somos chamados a testemunhar esta relação de forma concreta. Eu me sinto assim, muito motivado ouvindo a irmã Rosana, Padre Francis, porque realmente esse nosso cotidiano de pessoas muito conectadas, que estão em rede, mas que ao mesmo tempo também se isolam, vai na contramão daquilo que é a própria vivência da Trindade e da vida em comunidade. Como é que a gente vai ajustar, regular esses parafusos? Exato. A irmã falava que é um desafio, e é verdade, mas eu acredito que nossa igreja na América Latina tem também uma história, uma tradição que vem desde a piedade popular. Por exemplo, nós fazíamos muitas procissões, a procissão é caminhar juntos. Nós fazíamos e fazemos círculos bíblicos, isso é se escutar mutuamente inspirado pela palavra de Deus. As novenas, momentos em que nós juntos nos reunimos para pedir algo a Deus pela intercessão de um santo. Então nós temos uma tradição que está aí. Como que as novas gerações, como que tem de novo no mundo digital, nas redes sociais, também resgatam isso, né? Nós podemos estar juntos, nós podemos estar conectados, mas trazendo justamente essa tradição que nós já temos. Ninguém é feliz sozinho, ninguém se realiza sozinho. Esse eu acho que é o grande sentido por trás da sinodalidade e que a fé cristã vem nos afirmar. Viver em comunidade, ninguém é feliz sozinho. Olha que bonito. Esse programa está de uma leveza e de uma profundidade muito grande, ouvindo o Padre Francis e a irmã Rosana, porque ele parte da Trindade. Somos reunidos, mas ao mesmo tempo não devemos ficar ali parados, nós somos enviados, né? O título é esse. E para você, né, que ainda não conhece, assim, de onde que você está tirando isso? Eu vou mostrar aqui para você. Esse é o relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Geral. Ele tem como título Uma Igreja Sinodal em Missão. Você pode aprofundar essas temáticas, vai encontrá-lo na internet para baixar. Pode ser até mais ecológico e não imprimir, ler na tela do seu celular, né? Mas aqui para facilitar, eu estou com o meu documento impresso, já com as minhas marcações. E, irmã Rosana, dentro dessa dinâmica da comunidade, né? Tanto você quanto o Padre Francis trouxeram, né? Ou seja, não viver individualizado, não viver de forma individualista, solipsista, mas pensar na vida em comum. Que às vezes a gente pensa, faz a oração ou vive a dimensão da espiritualidade muito sozinha, né? Traduz-se como algo muito personalista, para que Deus atenda ao meu pedido, à minha necessidade, e vai também reafirmando ou provocando esse isolamento. Isso. Por isso o relatório chama essa atenção de traduzir. Achei bonito esse verbo, né? Traduzir em formas concretas essa experiência de encontro. E como lembrava bem o Padre Francis, dessas experiências que já temos, acredito que, como eu dizia, é um desafio, mas também uma oportunidade
para aprofundar esse encontro com Deus, aproveitando de todas as ferramentas que nós temos hoje, né? Não significa que vamos deixar para trás o que já fazíamos e o que é novo não é bom. Não, ao estilo da Trindade, ao estilo de Jesus de Nazaré, que nos ensinou e nos revelou como é que a Trindade vive, é que vamos aproveitando do que temos para traduzir e viver esse amor que a Trindade nos revelou e, ao mesmo tempo, nos convoca e nos envia para viver esse amor. Eu acho interessante que você está sempre tocando na questão do título, né? Reunidos e enviados. Quase que a gente podia ficar só no título, né? Porque Sim. é a Trindade que nos reúne e que nos envia. Agora, envia para quê? E isso o relatório vai falar muito bonito, que é para o reino. Então, a oração, ela nos desloca, faz a gente ser a gente mesmo, não é que a gente vai deixar, mas esse ser eu mesma, revelando a imagem de Deus que tem em mim, no encontro com o outro, que também é imagem e semelhança de Deus. Olha aí que maravilha, que mergulho que a gente está fazendo aqui nesse capítulo, Reunidos e Enviados, uma conversa muito especial com o Padre Francis Silvestrini Adão, com a irmã Rosana Viveiros. Eu vou fazer um intervalo, mas é bem rapidinho, viu? Não saia daí, que já já a gente continua refletindo, meditando e propondo como é que nós vamos nos reunir e sermos enviados pela Trindade. Até já! Falei para você que era rapidinho, nós já voltamos com a Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha. Quer rever, compartilhar, né, aprofundar os temas que nós já tratamos aqui? Tá tudo no nosso canal no YouTube. Você basta procurar @Igreja Sinodal lá na lupinha que você vai conferir todos os nossos programas. Hoje, recebendo o Padre Francis e a irmã Rosana. E eu deixei para iniciar esse bloco, Padre Francis, com um tema que eu sei que é muito caro a você, que é jesuíta, assim como o Papa Francisco, e que nós ouvimos bastante nessa primeira parte, nesse início do processo sinodal, que é a conversação no Espírito, que foi um instrumento utilizado para ajudar no diálogo, na conversa, essa conversação no Espírito. Conta para quem está em casa o que é essa conversação no Espírito, que foi uma das convergências apontadas pelo documento. É verdade. É algo muito bonito essa proposta de conversação no Espírito, porque de alguma maneira ela é acessível a todos nós, a todas nós. Ao mesmo tempo ela traz algo de novo. Todos nós conversamos em nossas relações, não é isso? Em casa, com os amigos, na igreja, na comunidade, nos espaços de trabalho. A conversação no Espírito quer nos levar a um lugar mais profundo de conversa. E que lugar é esse? Primeiro, escutar profundamente aquilo que Deus diz no nosso coração. Então, suponho uma atenção, certamente aqui, uma atenção e uma fé. Crer que Deus, de fato, fala comigo. E por meio de mim, Ele fala também aos outros. Então, é uma escuta, uma atenção, mas uma fé de que Deus está aqui, Ele está em mim. Ao mesmo tempo, uma fé de que Deus está no outro. Ele também fala no outro. Ele está dizendo algo único, singular por meio do outro. E a conversação no Espírito nada mais é de tomar a palavra, consciente de que quando eu falo, também tem algo do Espírito que está dizendo, e escutar o que o outro está dizendo, consciente de que tem algo do Espírito acontecendo ali. E ao escutar e ao falar, prestar atenção nos movimentos interiores. O que isso produz em mim? Ou seja, estar aqui conversando com você, com a irmã Rosana, me dá alegria, me dá paz, me dá serenidade. Isso é um sinal do Espírito, então estamos no caminho de Deus. Causa ruídos, causa provocações, causa agitações, prestamos atenção. Então, a conversação no Espírito é falar, escutar e prestar atenção nesses movimentos interiores. E isso, tem uma frase aqui que me chamou muita atenção, que a gente fala conversação. E aqui faz até uma brincadeira, né? Porque diz que também está em jogo a conversão. É uma experiência de conversão que a gente faz quando a gente para escutar o outro e juntos escutar o Espírito, escutar a Deus, né? É isso. Conversão, no sentido mais profundo da palavra, é uma mudança. Ou seja, quando nós entramos em relação com o outro, algo muda. É algo mais bonito, é algo mais pleno, é uma felicidade mais profunda. Então, falava de fé, né? Porque, de fato, esse relatório diz que tudo isso só é possível pelo princípio da graça. Deus quer nos oferecer isso. Nós estamos indo porque cremos que Deus quer nos oferecer isso.
e por isso nós vamos sendo transformados por Deus justamente nesse encontro entre irmãos e irmãs. E acho que porque Deus está querendo, está nos oferecendo, eu quero tocar aqui num ponto e trazer a irmã Rosana para a conversa, que está nas questões a aprofundar. Aqui diz que é preciso que se esclareça a relação entre a palavra de Deus escutada, atestada na Escritura, o acolhimento da tradição e do magistério e a leitura profética dos sinais dos tempos. Aquele tripé clássico, né? Palavra, né? Escritura, tradição e magistério, e a leitura dos sinais dos tempos, que também o Concílio Vaticano II nos chama a olhar, né? Como é que a gente pode esclarecer, trazer essa relação para o nosso cotidiano, irmã Rosana? Justamente nesse exercício que Padre Francis também colocou, do escutar, né? E tem um texto bonito do Arthur Távola, que eu gosto sempre de citar, que ele fala do difícil facilitar e do verbo ouvir, que é justamente a gente escutar de fato o que a pessoa fala, escutar de fato aquilo que Deus diz. Isso supõe que eu me abra totalmente, não só com a inteligência, mas também com o coração, com o espírito, para acolher de fato aquilo que Deus está falando, aquilo que o outro está me falando e aquilo que está sendo dito através dos sinais dos tempos, né? Nós temos, nos últimos anos, né, vivemos momentos tão difíceis. O que Deus está nos falando através do que a gente viveu na pandemia, depois essa guerra da Rússia com a Ucrânia, agora em Israel, o que vem acontecendo no Brasil, né, com os grupos. Então, quer dizer, o que é que Deus está nos falando? O que a Trindade, neste momento atual das nossas vidas, onde estamos, nesse processo bonito da Igreja, de seus membros se colocarem numa mesma mesa, bispo, cardeal, leigos, leigas, religiosos, padres, cada um escutando o outro, dando a vez para o outro falar, escutando o Espírito que fala não só na Escritura, na Sagrada Escritura, mas que fala, como bem lembrou o Padre Francis, através de mim, através do outro. Isso é necessário realmente uma abertura muito grande, mas eu acho também que momentos de profundo silêncio. Só o silêncio nos ajuda de fato a ouvir. Senão a gente não consegue escutar profundamente. E esse ponto que você toca, irmã Rosana, do silêncio, ele é muito importante. Inclusive, Padre Francis, eu ouvi assim, relatos dos padres e madres sinodais com quem eu conversei durante a Assembleia, né, naquilo que era permitido a eles falarem, que uma das experiências que mais os marcaram era exatamente esses momentos de silêncio durante os diálogos nos círculos menores, né? Ou seja, você escuta o outro, acho que até nos ajuda a sentar, a romper com essas polarizações. Acredito que muito do que está contido aqui, para esclarecer melhor essa relação, é fruto também de um mundo polarizado. Não, isso não é da tradição, aquela tradição com T maiúsculo que muitos querem afirmar, né? Isso, é uma experiência muito forte. Eu também participei de uma experiência sinodal, de alguma maneira, dentro da Companhia de Jesus, no encontro internacional, e de fato, fazer um momento de silêncio, depois de escutar o outro, nos liberta de um imediatismo, nos liberta de ficar somente num debate de ideias, nos liberta de reagir somente pelo afeto, e é isso que permite que, sim, as minhas ideias, sim, meus afetos têm lugar, mas no espírito. Essa escuta profunda o tempo inteiro não precisa de ser um debate. Nós estamos partilhando como irmãos e irmãs. E nesse silêncio, Deus se faz presente e se revela a nós em nós. Sim. E aí essa prática, né, esse instrumento da conversação no espírito, esse silêncio que nos ajuda a acolher o outro, me parece que toca profundamente num ponto que está tanto nas questões a aprofundar quanto nas propostas, que é a prática do discernimento, para nos ajudar a tomar o melhor caminho, né? E aí aqui coloca, ou seja, nas três propostas, todas trazem a centralidade na conversação, no espírito e outras práticas de discernimento. Olhando para as nossas comunidades, Padre Francis, como é que nós podemos já agora, porque isso aqui é para a gente ir pensando e praticando, traduzir em gestos concretos, em ações para o nosso cotidiano, na vida, no nosso chão da história? Exatamente.
Primeira coisa, Marcos, que eu diria é ajudar nossas comunidades, mais uma vez, a crer que isso é possível. Eu acho que nós precisamos de crer. Esse é o ponto de partida. Eu acho que é o ponto de partida. Verdade. Se a gente não acredita que é possível falar e escutar e ver Deus agindo aí, a gente não vai tomar nenhuma iniciativa. Mas uma vez que nós vamos alimentando essa fé, eu acho que o ponto fundamental é que nós, cristãos e cristãs, batizados, comecemos a fazer isso em casa. É a igreja doméstica, é o lugar primeiro. Será que tem espaço em nossas mesas para uma escuta e uma palavra de qualidade? Entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre esposo e esposa. Então, como é que nós vamos ajudando as comunidades a viver isso em casa, no trabalho e aí sim em cada momento pastoral? Ou seja, nós temos organizações pastorais, nós nos encontramos para resolver coisas ou primeiro para rezar, nos escutar, ver como cada um está e a partir daí resolver o que nós temos que resolver e aplicar. Então eu acho que em todas as reuniões eclesiais, pessoais, que haja um momento para começar por aí. Escuta de Deus, escuta uns dos outros, escuta do Espírito que fala aí. Olha aí, que experiência bonita. A gente já vai chegando aqui para a reta final do nosso programa. Eu confesso que eu queria ter mais tempo para continuar a conversa com o Padre Francis e com a irmã Rosana. E eu queria tocar no último ponto, irmã Rosana, sobre a Lectio Divina e a importância da escuta da palavra. Às vezes a gente, é uma percepção pessoal, que às vezes a gente coloca como uma obrigação. É uma reunião de igreja, é um encontro, tem que ter uma citação bíblica, uma leitura bíblica. Como é que a gente pode transpor essa obrigação para uma prática que realmente nos possibilite, nos proporcione o encontro? É interessante que Padre Francis está insistindo muito no ponto do crer, né? E eu sou de pleno acordo com ele. E aí, nessa questão que você fala da palavra, um cuidado que nós devemos ter é não instrumentalizar a palavra. Mas porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, né? Então, se ela é viva, eu não posso usá-la como um instrumento, como a caneta é um instrumento, é fixo e eu uso como eu quero, né? Mas a palavra, os santos padres vão dizer que nós devemos nos aproximar da palavra com o espírito com o qual ela foi escrita. Então, veja, eu vou com o meu espírito, mas aproximo do Espírito de Deus com o qual a Sagrada Escritura foi escrita, ainda que no contexto, através das pessoas que viveram aquela relação com Deus. Então, é aprofundar a palavra, e eu achei interessante que aí nessas propostas, são 3, em todas as 3 aparece a palavra discernimento e na primeira a conversação do Espírito. Então, veja, fala também do preparar as pessoas. Eu acho que um dos desafios é nos preparar, né? Cada um se preparar com estudo, com aprofundamento e também com essa questão da relação uns com os outros, né? Através da palavra. Irmã Rosana, muito obrigado pela sua participação e reflexão neste programa de hoje. Um abraço grande para você. Um abraço para você, ao Padre Francis e a todos que estão nos seguindo aí nos programas. E desejo que o Espírito da Santíssima Trindade nos ajude a vivermos esse tempo de graça, que é essa dinâmica do processo sinodal. E que ele perdure aí pelas nossas vidas, como diz o Papa Francisco, ele não está terminado, né? Mas ele está a caminho. Então, nos coloquemos a caminho. Obrigada. Obrigado. Padre Francis também, que alegria tê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua contribuição e reflexão hoje. Eu que agradeço, Marcos. É uma alegria estar com você, com a irmã Rosana, com as pessoas que nos acompanham nesse programa. E eu espero que todos, na verdade, tenham sentido também essa alegria, essa consolação que nós sentimos aqui, de sermos irmãos e irmãs caminhando ao encontro da Trindade. Que assim seja. Obrigado a você. No próximo programa, nós vamos olhar para o 3º capítulo, que é sobre a iniciação cristã. Até lá!